Sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num dos maiores quebra-cabeças da economia. Como é que se cria dinheiro para fazer um país crescer, mas sem deixar a inflação sair do controle? Parece impossível, né? Mas a resposta talvez esteja na mistura de duas ideias que, à primeira vista, não tem nada a ver uma com a outra. E aqui está o centro da nossa discussão. De um lado, tem gente que diz que o dinheiro é criado pelos bancos conforme a necessidade aparece. Do outro, uma galera que defende que o dinheiro precisa estar, ancorado em algo real, algo que a gente possa tocar. Qual será que está certo? Ou será que o segredo está no meio do caminho? Bom, vamos começar com a primeira grande ideia, que na verdade é como a maior parte das economias funciona hoje. É a visão do dinheiro endógeno, uma palavra chique para dizer que ele nasce de dentro do próprio sistema econômico. Ok, o que isso quer dizer na prática? É mais simples do que parece. Pensa assim. Quando um banco aprova um empréstimo, ele não está tirando o dinheiro de um cofre. Ele está literalmente criando dinheiro novo, digital, que não existia antes. E o contrário também acontece. Quando essa dívida é paga, esse dinheiro, puf, some. Ele é destruído e sai de circulação. E este exemplo deixa tudo bem claro. Imagina um agricultor que precisa de um trator novo. Ele vai lá no banco e pega um empréstimo. Naquele exato momento, o banco simplesmente digita o valor na conta dele. Esse dinheiro não saiu de lugar nenhum. Ele foi criado do zero para atender uma necessidade real da economia. Então aqui a gente tem uma faca de dois gumes. A parte boa, essa flexibilidade toda, a economia precisa de dinheiro para crescer, o sistema cria, mas o perigo é enorme. Se os bancos começam a criar crédito sem controle, só para especular no mercado financeiro, por exemplo, o resultado pode ser inflação nas alturas e bolhas perigosas. É por isso que os bancos centrais vivem tentando controlar essa torneira, né? Agora, vamos virar a página e olhar para o outro extremo. A ideia de que a moeda precisa ter âncoras reais. É uma visão que busca mais pé no chão, mais estabilidade, ligando o dinheiro diretamente ao mundo físico. A lógica aqui é bem direta. O dinheiro não deveria ser só um número numa tela. Ele deveria representar valor de verdade, coisas que foram produzidas. Então, se a economia está gerando mais energia, colhendo mais alimentos, faria sentido ter mais dinheiro circulando para negociar toda essa riqueza. O dinheiro, nesse caso, segue a produção, e não o contrário. Só que esse modelo também tem lá seus problemas. Num mundo como o nosso, como a gente lida com a economia digital? Um software não é palpável como uma saca de soja. Deixar esses setores de fora seria um erro. E tem mais, o sistema como ele é hoje, muitas vezes dá mais valor para ativos financeiros do que para a produção de comida ou energia, por exemplo. E é exatamente aqui que a conversa fica fascinante. E se, em vez de escolher um lado, a gente pegasse o melhor dos dois? Imagina só, a flexibilidade da criação de dinheiro com a estabilidade das âncoras reais. Essa é a grande virada de chave. A ideia não é proibir os bancos de criarem dinheiro, é direcionar essa criação. O sistema continua flexível, criando dinheiro conforme a demanda, mas com um alvo bem definido: financiar o crescimento da economia de verdade, aquela que produz coisas que a gente precisa no dia a dia. Certo, mas como isso funcionaria? Bom, primeiro, o país define quais são seus pilares econômicos: energia, infraestrutura, agricultura. Depois, o governo cria incentivos para os bancos darem crédito para projetos nessas áreas. E claro, os reguladores ficam de olho em tudo, garantindo que a quantidade de dinheiro criado não dispare muito além do que a economia real consegue produzir. Esse gráfico aqui ilustra o objetivo perfeitamente. A gente vê que a primeira barra, o crescimento do crédito, está andando bem junto com a segunda, que é o crescimento da produção real. O ideal é isso, caminhar lado a lado. Quando a barra do crédito começa a crescer muito mais rápido que a da produção, aí é que mora o perigo. Vamos deixar isso ainda mais concreto. O que acontece na prática quando a gente segue esse modelo equilibrado e o que acontece quando a gente o ignora? As consequências são enormes e afetam a vida de todo mundo. Olha só a diferença. No cenário positivo, o dinheiro criado vai para financiar projetos de energia limpa, agricultura, coisas que geram emprego, mais produtos e fortalecem a economia. Já no cenário negativo, que lembra muito a crise de 2008, o dinheiro vai todo para especulação. Isso infla o preço dos ativos, mas não gera valor real. É um dinheiro que só cria risco. E essa frase aqui, ela resume tudo.
O ponto central não é sair imprimindo dinheiro sem pensar. É criar dinheiro de forma inteligente como uma ferramenta para construir uma economia mais forte e produtiva, e não para alimentar a ciranda financeira. E para a gente terminar, fica essa provocação. Já pensou se cada real novo que entrasse na economia estivesse, por regra, ligado à criação de um bem ou serviço de verdade? Será que teríamos uma economia mais forte, com menos crises? É uma pergunta bem complexa, mas que com certeza vale a reflexão. Obrigado pela companhia nesta análise.